Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 9 de março de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Meus irmãos, eu tô tendo um pequeno problema com a minha internet. A minha internet está parecendo uma pia entupida. Sabe quando você vê que o ralinho está entupido, aí você vai lavando, usando a pia, a água demora para descer, por mais que você tenta desentupir, né? Então tem que ter muita paciência. Assim tá a minha internet. A gente está aqui tentando resolver, mas está uma confusão. Tem hora que ela parte, tem hora que ela se bloqueia completamente. E com isso eu tô tendo muito problema para postar meus vídeos no YouTube esses dias. Por isso que eu tô tendo dificuldade, né? Demora muito, fica um dia inteirinho para descarregar o vídeo no YouTube. E com isso eu tô mal das pernas aqui com a minha internet. Mas só para dar uma satisfação, porque normalmente agora para mim são 9 horas da manhã, por volta de 10h30 eu já tenho o vídeo totalmente pronto, né? Então até 11h30 da manhã, meio-dia do horário italiano, eu já tô com esse vídeo publicado no YouTube, quando a internet funciona. Mas quando ela não funciona, vai o dia inteirinho. Aí se fala 6 horas da tarde, até 5h30, 7 horas da noite pode acontecer. Só para dar uma satisfação, por isso que eu tô tendo fatiga para fazer os vídeos. Na parte da tarde eu não consigo gravar nada por motivos pessoais. Então acontece que eu só posso fazer de manhã mesmo. De manhã, depois que eu termino aqui com meus filhos, vão para a escola, meu marido vai trabalhar, é quando eu tenho espaço e tempo, né, liberdade para fazer esse trabalho. Mas infelizmente com a internet lenta, acaba atrasando um pouco. Mas o importante é que a gente está aqui e não é do meu objetivo desistir. Amém? Amados, hoje, como eu disse, hoje é dia 9 de março de 2016, a gente está ainda estudando o livro de Apocalipse. Hoje a gente vai entrar na grande meretriz, capítulo 17. Provavelmente a gente vai ler 17, 18, provavelmente a gente vai chegar, até o final do 18. Capítulo 17 e 18, se não ficar muito longo, amém? O que eu queria dizer também? Talvez a gente vai ter que voltar lá no capítulo 13 para também entender mais algumas coisas. Então, nós não vamos perder tempo. Detalhe. Ontem a gente terminou os flagelos. Perdão. Os flagelos a gente já correu o olho, né? Não entramos muito em detalhe. Mas só uma coisa para fixar. Os flagelos vão trazer destruição total aonde eles vierem a acontecer. Exemplo, tem um dos flagelos que vai ocorrer nos oceanos, nos mares. O apóstolo João, ele simplesmente falou, viu um anjo derramar uma taça no mar, justo o flagelo, pelo mar, e a água se tornou como sangue de morto, e todas as criaturas, né, todos os peixes morreram. Quando ele fala mar, ele não está limitado só ao mar Mediterrâneo, né, onde ele estava ali na ilha de Patmos, que se eu não me engano é banhada pelo mar Mediterrâneo, o mesmo que banha o sul da Europa. Eu estou de frente para ele aqui, da onde eu falo, eu estou vendo o mar Mediterrâneo. Tem hora que eu falo, gente, que honra, né? Poder ver esse mar que participou da história da Bíblia, né? Esse é o mar que navegou o apóstolo Paulo, tá? Mas amém. Então, ele fala mar, mas não é limitação geográfica só a esse mar. A Bíblia fala que todos os peixes do mar morreram. Aqui, se ele fosse falar numa linguagem mais profunda, mais técnica, ele faria oceano, né? Todas as águas de todos os oceanos vão ficar como sangue de morto e vai acabar os mares, né? Então, os flagelos, eles vão acontecendo no período dos 3 últimos anos e meio da grande tribulação. Nesse meio tempo, já não vai ter mais, creio eu, os santos que foram perseguidos por causa da marca da besta. Eles já vão ter sido mortos, tá? E quem persegue os santos, pelo que a gente está observando aqui,
é a primeira besta, a besta que surge do mar. O anticristo, ele vai somente trabalhar em parceria com a besta, mas ela é que vai perseguir. Por quê? Porque ela vai querer ser adorada como Deus. E quem rejeitar adorá-la como Deus, vai ter que morrer. Para adorar a besta como Deus, vai ter que colocar a marca dela na fronte ou na mão direita. E é o anticristo, com seu poder, digamos, político, que vai frisar, que vai, junto dela, concluir esse trabalho. E aqui é uma coisa que eu quero dizer, meus irmãos, já até para alertar a nós mesmos. Tem hora que eu tenho vontade de entrar no tema de uma vez, já começar a ler, mas eu acho que a gente tem que ler Apocalipse não só para saber, para aprender, para ter cultura bíblica, mas eu acho que quando a gente lê qualquer coisa na Bíblia, a gente tem que tirar algo para nós, uma lição para nós. A Bíblia, meus irmãos, ela é um manual de vida e nela está escrito que nada vai ficar sem punição. Aquilo que você faz de mal, se você não se arrepende, você vai pagar na mesma medida. Na mesma medida. A Bíblia fala claramente que quem levou para o cativeiro é necessário que para o cativeiro vai. Que quem matou pela espada é necessário que pela espada morra. A Bíblia é assim, e Jesus, ele fala da justiça de Deus. Se você para analisar, quando Jesus foi parar naquela cruz, ele foi esmagado pelas nossas transgressões. Tem uma parte na Bíblia que fala que Deus ele teve prazer em esmagar o Filho por causa do pecado do mundo. Deus ele esmagou, Jesus ele derramou até a última gota de sangue. Normalmente as pessoas quando elas morrem com sangue no corpo. Pode morrer baleada, pode morrer decapitada, pode morrer até numa explosão. Mas as partes do corpo continuam cheias com sangue, regadas com sangue. Jesus, quando ele foi pendurado naquela cruz, ele estava tão cheio de feridas pelo corpo inteiro. O profeta Isaías descreve ele como irreconhecível, sem forma, de tanto que ele foi pisado. Então Jesus, até chegar no monte, do Calvário, ele foi derramando sangue pela estrada. Não pense você que ele passou pelas estradas e por onde ele passou ficou tudo limpinho. A partir do momento que eles aprisionaram Jesus, eles deram chicoteadas nele, 40 ou foi 39, 39 chibatadas ele recebeu como castigo, Porque a princípio eles pensaram, a gente castiga ele bastante e aí a gente libera ele para o povo ficar satisfeito. Mas os fariseus, aqueles que eram contra Jesus e que tramaram a morte de Jesus, não ficaram satisfeitos com as 39 chibatadas. Outro dia, desculpa irmãos, de manhã minha garganta fica ruim, por mais que eu bebo o que eu quiser. Outro dia, eu estava ouvindo um estudo que falava um pouco da crucificação de Jesus, da morte, que Jesus teve naquela cruz. E Jesus, ele começou suando sangue. O processo de uma pessoa, quando sua sangue, se chama hemartitrose. Se você pesquisar na internet, escrever essa palavra, hemartitrose, você vai encontrar a descrição desse processo. Basicamente, para eu não falar demais, a hemartitrose é quando a pessoa entra num processo de choque. Ela está tão angustiada, ela está tão desesperada, ela está tão triste, ela está tão profundamente deprimida. Ela está passando um momento de opressão tão profundo que ela literalmente soa sangue. Então Jesus ele começou a derramar o sangue dele ali, no desespero, digamos assim, mas não um desespero por si mesmo. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ser chibatado. Acredito que também Jesus era homem, um ser humano. Gente, falar que ser humano não tem medo de coisas, gerais, espirituais, é uma grande besteira, porque o próprio Jesus,
quando ele ficou ali naquele momento, ó, agora eu vou ir para a cruz, ele suou sangue. E ali o suar sangue de Jesus foi uma mistura de tristeza. Primeiro porque ele sabia que humanamente ele ia ter que suportar dores indescritíveis. Ele sabia, porque Jesus é Deus, amém? Então ele sabia que ele ia ter que sofrer tortura, ele ia sofrer dores indescritíveis. Não adianta falar que Jesus passou tudo que passou e não sentiu nada. Jesus sofreu fisicamente ao extremo que o corpo dele poderia suportar. Mas Jesus estava sofrendo porque Jesus conhece o Pai. E a pior coisa para um santo é quando ele peca. Se você que está me ouvindo é santo de verdade, você realmente está separando a sua vida para Deus, me responde uma coisa. Quando você peca, você não fica angustiado, você não fica desesperado, né? E nós somos seres humanos, nós não somos nem perfeitos. Jesus era puro. E Jesus, ele conhecia o Pai face a face. Então Jesus, quando ele percebeu que ele levou sobre si as transgressões, o pecado do mundo, Jesus, ele se sentiu pecador por nós, eu acredito. Porque se ele foi por aquele propósito na cruz, ele se sentiu sujo. Deus, ele pisou nele, porque ele se colocou na frente. Então, quando ele se colocou na frente, ele levou sobre si as nossas dores, o nosso pecado, né? O castigo que nos traz a paz. Então, Jesus, ele se sentiu em juízo com o próprio Pai. Deus Pai, na hora que Jesus foi para a cruz, Deus Pai, de certo modo, é claro que a gente fala tudo de modo que a gente consiga entender e raciocinar em cima do assunto. Mas aqui a gente está falando de um assunto espiritual. Nós não sabemos realmente, na íntegra, na definição concreta, o que aconteceu. Mas a gente tenta falar com palavras muito pobres, porque qualquer coisa para descrever a Deus é muito pobre. Nós não temos palavra, meus irmãos, humana, para descrever a Deus na sua totalidade, no seu amor, na sua ira, na sua justiça, no seu juízo, nas promessas eternas. A gente não tem palavras, eu pelo menos acredito assim. Mas Deus, ele literalmente moeu o Filho, e Jesus se sentiu como que um pecador por nós. Então, ele na hora que ele foi para a cruz, é como se ele tivesse sentido a punição eterna de todos os santos. Não vou falar de toda a humanidade, porque nem todos vão ser salvos, porque vão escolher continuar no pecado. Mas da multidão que vai ser lavada e remida no sangue do Cordeiro, ele levou sobre ele toda a punição que teria que vir sobre cada um de nós. Olha só. A gente sabe, uma vez alguém falou que, por exemplo, se você pegasse uma gota de partícula do sol, como um grão de areia, essa gota, ela tem uma concentração de energia tão grande que se você trouxesse ela para o planeta Terra e colocasse ela na Terra, ela queimaria uma cidade como Manhattan inteira. Acredito que Manhattan deve ser mais ou menos como São Paulo. Ela conseguiria fulminar uma gota de areia, como uma gota de areia do tamanho da massa do Sol. É como se você pegasse literalmente um pedaço de bolo, né? Então, se você conseguisse ir até o Sol com um conta-gotas e conseguisse extrair do líquido que está no Sol, concentrado com toda aquela energia, uma gota do Sol, e conseguisse trazer essa gota para o planeta Terra e pingasse essa gota numa cidade como São Paulo, Manhattan, né? Quando aquela gota caísse na Terra, ela fulminaria toda aquela cidade. Aquela gota queimaria tudo por causa da energia concentrada dentro daquela gota. Então, o que acontece? Jesus, quando ele foi para a cruz, é como se cada um de nós fôssemos uma gota do sol derramada sobre ele. É como se ele fosse queimado, fulminado por cada ser humano. Na realidade, a punição que Deus dá para o pecador é o inferno eterno, que no final vai ser traduzido em lago de fogo e enxofre.
Porque Deus no final vai pegar o próprio inferno, isso está na Bíblia. Deus ele vai pegar o próprio inferno e vai lançá-lo no lago de fogo e enxofre, ok? Isso aí você vai encontrar em Apocalipse, penso eu, capítulo 20, tá? Tem que procurar lá. Então, o que acontece? Quando Jesus foi para a cruz, Deus Pai puniu a Jesus por cada um de nós. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Olha só, imagine que você está me ouvindo, que está aqui me ouvindo, fosse para o inferno, porque não existisse Jesus. Imagine se Deus não tivesse o cordeiro dele que tirasse os pecados do mundo. Então Deus viu o pecado do homem e largasse para lá, todos os seres humanos no inferno, ok? Então imagine que eu, Ana Paula, eu vou me colocar para não ficar muito pesado para quem escuta. Imagine que eu, então, não tivesse o meu Redentor. Eu não tivesse quem se colocasse na brecha por mim. Então eu ia para o inferno, eu ia para o lago de fogo e enxofre, eu ia ser condenada eternamente. A Bíblia diz que lá é choro, ranger de dentes e o verme não morre e o fogo não se apaga. É uma angústia interminável. A pessoa que está no inferno, vamos dizer assim, ela não tem um momento sequer de paz. A paz, ela desaparece. Enquanto que no céu a paz é plena, no inferno a paz é nula, é zero, é completamente inexistente. Então é aflição sobre aflição, sobre aflição, sobre aflição eternamente. Mas é como se Deus tivesse concentrado a eternidade da punição da Ana Paula e colocasse sobre Jesus naquela cruz. Essa é a expressão mais próxima que eu consigo encontrar da agonia que ele sofreu na cruz. Porque quando Deus moeu o Filho, Jesus Cristo, ele foi moído não só pela eternidade da punição que a Ana Paula sofreria se ele não existisse, mas ele foi moído por cada um de nós. É como se Deus pegasse o sol inteiro e colocasse dentro da cidade de São Paulo, num período curto de tempo. Então, olha só. Todo esse sofrimento do pai e do filho, porque não pense você que Deus, quando ele fez isso, ele se regozijou. Ele teve prazer em esmagar o filho, a Bíblia fala sobre isso, mas ao mesmo tempo, ele teve muita tristeza por ter que fazer isso com o filho. É um sentimento duplo, talvez. A tristeza de ver o próprio Jesus, o Filho unigênito, sem pecado, ter que se submeter a tamanha situação. Mas é um sacrifício. Sacrifício, meus amados, nunca é feito com prazer. O sacrifício, ele tem dor. O sacrifício, ele tem uma perda. O sacrifício, quando ele é feito, ele é feito com alegria para quem faz de coração, mas ao mesmo tempo quem faz o sacrifício sabe que está entregando algo que vai perecer. Abraão, quando Deus pediu Isaac, Abraão não pensou duas vezes. O Isaac devia ter uma média de 14 anos naquela época. Abraão simplesmente mandou Isaac pegar a lenha e levou ele para o monte para sacrificá-lo. Ele deitou o filho naquele altar. O filho entendeu que ele ia ser morto, porque ele conhecia da cultura, porque o pai Abraão o cresceu assim. Amém? Tanto que eles sacrificavam sempre, a ponto que ele simplesmente chamou o filho e falou: vem que nós vamos fazer um sacrifício, vamos adorar a Deus. O filho súbito, na hora, pegou a lenha e tal, subiu. Na hora que ele manda o menino deitar, o menino não é que reagiu. Isaac simplesmente deitou ali, ele deve ter fechado o olho, talvez ele ficou olhando para o olho do pai, e o pai pegou o punhal e lá ia bater, pum, para bater. Abraão simplesmente fala: Deus proverá. Né? Quando Isaac começa a perguntar: mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão sempre: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Chega no lugar do sacrifício, manda o filho preparar o altar. Quando o altar estava preparado, né? Ele manda o filho deitar, amarra a mãozinha do filho e levanta o punhal. O filho entende, cala a boca, ok. Mas ali tinha tristeza no coração, porque Abraão olhou para o seu
para o seu tesouro mais precioso. Eles tiveram esse menino com mais de 90 anos. Sara, sua mulher, ela ganhou Isaac com mais de 90 anos. Ao ponto que quando o anjo de Deus fala para Abraão que ela ia ganhar uma criança, ela começou a rir. É uma mulher de 90 anos, com meu útero seco, pode-se dizer, vou ter filho, né? Mas aí, meus amados, depois de mais ou menos 14 anos, gozando daquele presente de Deus, né? O filho Isaac, Deus fala: Abraão, eu quero que você tenha mais amor, é o seu filho. Então, meus amados, aquele sacrifício é para Deus. Então, Abraão, provavelmente ele pensou: Deus me deu, Deus tem o direito de levar. Então, não vou ficar aqui conversando, eu vou resolver e basta. Mas a dor no coração, a alegria por dar a Deus, porque Abraão amou a Deus sobre todas as coisas. Abraão não pensou nem menos em discutir: Deus, mas é meu filho. Não, ok, se eu quero, eu dou. Foi uma prova para Deus, apesar que Deus já sabia, mas Abraão precisava passar por aquilo. Foi uma prova de que o Senhor é mais importante do que até o filho mais amado. E quando ele foi para bater o punhal no coração de Isaac, Deus vai e fala: basta, eu providenciei o cordeiro, eu providenciei. E eles encontram o cordeiro, né, que Deus providencia, que é o símbolo de Jesus. Porque Deus, quando ele fez aquilo ali, ele quis dizer: não tem um só sequer que se pode colocar na brecha pela humanidade, pelo pecado do homem. É por isso que a gente vê no início dos selos, quem era digno até de olhar para aquele livrinho? Jesus. Aí descreve Jesus como o Cordeiro de Deus. Amém? Agora, por que eu estou falando isso tudo já há 21 minutos conversando sobre isso? Porque a gente precisa entender, meus amados, que todo esse sacrifício, toda essa dor, toda essa tristeza pela qual se passou no céu, se passou no coração de Deus, vendo, né, o tesouro mais precioso dele sendo entregue nas mãos dos homens por 33 anos, nos 3 últimos anos, Jesus, ele não foi só honrado, glorificado e amado. Ele também foi cuspido, ele também foi desafiado, ele também foi afrontado. E no final, quando eles começaram a matar Jesus, já no Monte das Oliveiras, ele começou a derramar o sangue. E dali foi até a cruz. Quando eles picaram as 39 chibatadas em Jesus, na realidade, se você vai estudar sobre o chicote que flagelou a Jesus, ele era um chicote de pontas, se eu não me engano, de 3 pontas. Cada chibata, ela era subdividida em várias partes, e a ponta de cada chibata era subdividida com ferro. Então tinha como que cacos de ferro. Então quando dava uma chibatada, na realidade toda a costa de Jesus ficava dilacerada. Porque era 39, ok, mas cada chibatada era subdividida em vários chicotes pequenos que iam cravando nas costas dele. Uma chibatada seria se fosse um chicote único que quando batesse dasse uma marca, uma ferida. Mas quando eles batiam em Jesus com aquele chicote em particular, eu não sei quantas chibatas, quantos mini chicotes tinham subdivididos, mas mais de 10 com certeza. E na ponta de cada um pedaço de ferro, como um cortelo, né? Como uma faca, como uma lâmina. Então, quando aquela coisa batia nas costas de Jesus, ela pegava toda a superfície e ia descendo, rasgando. Agora, você imagina isso acontecer por 39 vezes. Quem aqui tem dor de coluna? Quem aqui tem dor de coluna, sofre de hérnia de disco, dor de coluna, inflamação na coluna? Quem não tem? Amado, se você agora passa sua mão nas suas costas, a primeira coisa que você vê são os ossos da sua coluna. Parece que ele está tão próximo da pele. Parece que coisa de pouquíssimos centímetros afastam a coluna da pele. Praticamente a sensação que a gente tem é que não tem nem músculo em cima dos ossos que cobrem a coluna, mas só uma cobertura de pele. Pele e um pouquinho de gordura. Porque você consegue sentir, né? Cada osso da sua coluna, cada vértebra da coluna você sente. Se você com seu dedo, com a sua mão, consegue tocar nos ossos da sua coluna, significa que está muito próximo da pele. E ela está de ponta a ponta no meio das costas. Imagine quando deram as chibatadas nas costas de Jesus.
Essa chibatada, meus amados, ela chegou até a coluna vertebral de Jesus. Isso falando de modo muito leigo e ignorante, porque eu não sou nenhuma experta nesse assunto, mas eu entendo que a coluna vertebral, ela leva todo o sistema nervoso para o cérebro. Quer dizer, pelo pouco que eu entendo, todos os nervos da perna, dos braços, das mãos e do corpo como um todo, elas vão sendo ligadas um a um na coluna. A terminação nervosa vai toda para a coluna. A ponto que a gente sabe, dependendo quando a pessoa cai, né? Se a pessoa toma um tombo, toma um tiro, ela fica paralítica ou fica tetraplégica. Porque se a coluna é lesada, dependendo do nervo que atinge, a pessoa fica paraplégica, paralítica, tetraplégica, porque é desligado o nervo do cérebro. E a pessoa, então, ela manda a ordem para a mão se mover pela cabeça, mas a mão não move porque o nervo foi lesado. E passa tudo pela coluna. Ou estou errada? Estou falando besteira, meus irmãos. Então, quando cada chibatada batia, os ossos da coluna de Jesus sentiam o rasgo daqueles ferros. Imagine eu quanto sangue não se derramou. Depois que eles castigaram a Jesus daquele jeito, com as costas tão expostas, ele ficou sem pele, amados. Jesus perdeu a pele praticamente de toda a sua costa. E ali eles puseram aquele... aí levaram ele para a prisão, bateram nele, cuspiram nele, não sei o que, deu soco. Não pense que é só tapa na cara. Deve ter dado soco até no estômago de Jesus, deve ter dado soco nas pernas, pancada na cabeça, avolha de pancada na cabeça. Aí depois eles vão e botam uma coroa de espinho. Uma coroa de espinho bem nas regiões, bem cheias de nervos da cabeça do nosso amado Jesus. E aquela coroa, quando ela entra, ela vai rasgando a pele, ela vai furando a pele, ela vai e crava. E o sangue continua descendo. Cada gota de sangue foi dada a Deus como sacrifício. É aqui, expiação do Cordeiro. Até que depois que eles fazem tudo isso, eles falam, não, vamos crucificar Jesus. Aí, para não terminar a maldade, porque os romanos que fizeram essa maldade, né? Eles eram terríveis. Eles pegam um pedaço de lenha, de pau, um tronco de árvore praticamente mal a pena cortado, enquadrado em forma de trave, e põe nas costas de Jesus. Naquelas costas que já estavam sem pele. Os nervos estavam pulsando de tanta dor. Uma dor que eu, você e ninguém poderia imaginar. Ele sofreu uma noite inteira. Ele sofreu até as 3 horas da tarde do dia seguinte. Foi quando ele morre. Ele entrega o espírito dele nas mãos do Pai. Então, no trajeto nas ruas pelas quais ele caminhou até chegar no monte da crucificação, o sangue foi caindo, meus amados. As gotas de sangue iam caindo rua fora. Ali ele chega, eles deitam ele naquela cruz, rude cruz. Aí para terminar, né, porque já não tinham feito nada, pegam um pedaço de ferro, praticamente um prego grosso, e cravam nas mãos e nos pés de Jesus. Já teve estudiosos que disseram que se eles colocassem aquele prego no centro da mão de Jesus, isso são só detalhes que eu já ouvi falar, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu já ouvi falar que não tinha força para reagir tanto. Então eles colocaram mais para o lado do pulso. Mas se você pega a palma da sua mão e aperta a palma da sua mão, você vê que na parte de cima você tem muitos nervos, terminações nervosas, sensibilíssimas. Você tem osso, você tem nervo, você tem veia. Então, quando eles puseram um prego bem no meio, meus irmãos, é bem onde você sente uma concentração óssea. É na palma da sua mão, você sente a concentração, porque é onde se reúnem os ossos dos dedos. Ali eles cravaram um prego. Quer dizer, eles não furaram só a mão de Jesus, a pele. Às vezes, quando a gente ouve falar dos pregos nas mãos de Jesus, a gente pensa só na pele.
Mas quando aquele prego gigante, porque não era um preguinho igual esse que a gente usa para pôr quadro na parede, mas era um prego grosso, no mínimo como um dedo da nossa mão, no mínimo. Então, quando aquele prego enferrujado perfura a mão de Jesus, ele quebra aquela terminação nervosa que existe ali naquela zona, né? A cartilagem. Meus amados, eu não sei a dor que Jesus sentiu, mas uma coisa eu posso dizer, é uma dor da alma, é uma dor do espírito, é uma dor mais profunda que ser humano nenhum podia sentir. Ali eles fazem o mesmo nos pés. Aí quando aquela coisa está pulsando de dor, uma dor indizível, desculpa o português errado, mas dá para entender, não se podia traduzir a dor lacinante, como é que é? Profunda de Jesus. Aí eles levantam aquela cruz, e aquela cruz ela não ficou apoiada no chão. Eles cavaram um buraco para com que ela entrasse dentro do buraco, para que ela tivesse estabilidade. Jesus não podia ser colocado naquela cruz já com ela erguida. Eles tiveram que fazer ele deitado ali, colocar os pregos, tá? Depois eles levantam a cruz, eles posicionam em cima do buraco e soltam a cruz. A cruz rimbalça, bum, bate no chão. Eu não sei qual é a profundidade do buraco, do suco que eles fizeram, mas provavelmente quase meio metro, talvez, não sei, uns 40, 80 centímetros de buraco para reger, para sustentar aquela estrutura alta, longa, né? Talvez aquela cruz tinha uns 3 metros de altura, 4. Então, para sustentar, talvez até meio metro de buraco no chão eles cavaram. Então, a cruz, ela caiu e bateu. E aquela pancada foi mais uma latejada de dor em todo o corpo que ele já sentia. Jesus, talvez, ele desmaiou por alguns momentos, né? Micro desmaios, ele esmoreceu, ele acordou, eu não sei. Mas a cruz, ela sufoca a pessoa. Por isso que a morte de cruz diz que era uma morte terrível. Porque a pessoa, quando ela é colocada na cruz, ela era sufocada aos poucos. Jesus foi sufocado aos poucos. E para não terminar a covardia dos soldados romanos, Jesus tem sede. Jesus tem sede. A simbologia da sede de Jesus na cruz, eu entendo como nós que temos sede de Deus, porque o Espírito Santo nos alimenta, nos nutre e nos hidrata a alma. Jesus, naquele momento, ele estava com o Deus Pai de costas viradas para ele, deixando os homens fazerem tudo aquilo. Lhes foi permitido. E Jesus fala, eu tenho sede, porque nós temos sede de Deus. É Deus quem nos mantém alimentados. A Bíblia fala que Deus, ele dá o nosso leite. Ele nos dá o leite. Abba, Pai, Paizinho, né? Nos dá o leite. Então, o que acontece? Eles vão embebedam um pedaço de mulambo. Não pensem vocês que era um paninho limpinho que eles tinham ali desinfetado. Não, primeiro pedaço de mulambo, de estrátil, de pano que eles acharam ali, eles embebedaram no vinagre e colocaram na boca de Jesus. Meus irmãos, aquele vinagre não só bateu na boca de Jesus e foi ácida e deu fastídio, mas aquela coisa deve ter descido pelo peito, pelas pernas e pelo pé de Jesus. E eu não sei você, eu sou dona de casa, eu cozinho, faço salada com vinagre, às vezes eu tô com o dedo cortado. Um pouquinho de vinagre que cai em cima do dedo, mais arde, mais arde, mais arde, que não para mais. Porque o vinagre é ácido. Agora você imagina aquele vinagre no corpo de Jesus, no peito, no rosto de Jesus. Que tristeza, que desespero. Aí, para terminar, Ezô enfia uma lança no lado de Jesus e ali sai água. Já acabou o sangue, não tinha mais sangue. Aí derramou água. Quer dizer, Jesus se deu totalmente. E aquilo era Deus esmagando o seu filho por causa de cada um de nós. Aí Jesus ainda morre. Quando Jesus morre, falece, Jesus ele passa pela punição máxima do pecado do homem, porque o pecado leva à morte. Então Jesus, quando morre,
ele sofre um processo chamado morte. E ali ele vai até a mansão dos mortos. E ao terceiro dia ele ressuscita. Eu já me perguntei várias vezes, por que Jesus levou 3 dias para ressuscitar? É claro, meus amados, eu não creio que Jesus passou pelo fogo do inferno. Isso não. Que Deus colocou ele a queimar no inferno como as almas que estão lá. Isso eu não acredito. Eu acredito porque... Não acredito porque a Bíblia fala, Jesus quando está com o ladrão ao lado, e aquele ladrão fala, mestre, lembra-te de mim quando chegares ao teu reino, né? Alguma coisa do gênero. Jesus fala para ele, fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ainda hoje. Jesus não foi ao inferno como vão os pecadores. Jesus, quando desce ao inferno, ele leva cativo o cativeiro, ou o seio de Abraão, que até aquele momento estava ali, na mansão dos mortos, no mais profundo abismo, como dizia o salmista Davi. Mas eles estavam no seio de Abraão. Basta você ler, né, no Novo Testamento a história do rico e do Lázaro. Amém? E Jesus, então, ele leva consigo o cativeiro. Quer dizer, aonde Jesus veio no inferno, ele não desceu no inferno. Ele desceu no local chamado Hades, que seria a mansão dos mortos. E ele pegou com ele o Hades, né, a mansão dos mortos, e ele levou ao céu o seio de Abraão. Mas ele fez uma outra coisa. Ele foi lá dentro do inferno, e pegou a chave das mãos do diabo. Porque até aquele momento o diabo tinha autoridade para levar com ele todos os seres humanos para o inferno. Porque não tinha ninguém que se colocasse diante de Deus Pai para se justificar os nossos pecados. Mas Jesus fez isso. Então ele teve autoridade, opa, agora essa chave é minha, porque eu é quem vou mandar para cá, quem tem que vir. Mas não todos os homens, porque aqueles que o Pai me deu, de modo algum os lançarei fora. E ali foi a vitória da cruz. E no terceiro dia ele ressuscita. No terceiro dia ele ressuscita glorioso, com um corpo completamente novo, maravilhoso, completo em si mesmo. Amados, por que eu falei essa história? Porque depois disso tudo, vocês acham que Apocalipse, onde entra na grande tribulação, é uma coisa sem motivo? E você ainda vê a misericórdia de Deus e de Jesus Cristo na metade dos 3 anos e meio, mandando as 2 testemunhas, protegendo a herança da mulher que dera à luz a um varão que fora levado para o céu, guardando aqueles que vão escapar. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne escaparia, se salvaria. Você... Me perdoe, o telefone tocou e eu registro todos os meus áudios no meu aparelho telefônico, que dá um áudio muito bonito, muito filtrado, né? Uma voz bem perfeita. Mas continuando, meus irmãos, meus queridos. Depois dessa história que eu contei, né, da crucificação de Jesus e de a misericórdia de Deus com a humanidade ainda dando a dispensação da graça, depois ele dá metade da grande tribulação, a chance para que muitos santos se salvem. São a grande multidão incontável que veio da grande tribulação, que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro e morreram, né? Aí você entra na metade da segunda tribulação, a segunda metade da grande tribulação, você entra nos flagelos que a gente leu ontem, e aí você pensa, poxa, todos os maldosos, todos os cruéis, todos os homens terríveis desta humanidade não vão passar por nada? Mas pior, a origem que alimentou a maldade do homem na terra vai ficar sem pagar? Vai ficar vai ficar imune? Porque basicamente eu já falei sobre isso em outros vídeos, o mundo, ele é governado por Satanás, porque ele é o príncipe deste mundo. Satanás, quando ele começou a governar o mundo, ele estabeleceu um plano de governo. E ele dividiu esse plano de governo para seus principados e potestades. Estes, por sua vez, subdividiram as tarefas para os seus
espíritos submersos, ou os outros anjos caídos, porque tudo é anjo caído, né? São espíritos imundos que se rebelaram contra Deus e caíram. A gente já aprendeu que tem uma hierarquia dos anjos. Os anjos de Deus, eles são constituídos por uma hierarquia. O que é uma hierarquia? Você vê a hierarquia dos reis. Você vê o cabeça, o rei e a rainha. Depois você vê os conselheiros do rei. Depois você vê aqueles que trabalham para o rei. Cada um tem uma função. Você vê a nobreza do rei. Depois você vê o poder bélico do rei, que é o exército do rei. E depois você vê o povo. O povão ainda tem a hierarquia daqueles que têm uma classe melhor, que são aqueles que teriam talvez um pouco de terra para ter fazenda, para produzir, e teriam aqueles escravos, né? E aqueles que trabalham para ele. Então isso é uma hierarquia, ok? Então os anjos também têm hierarquia. Quando Satanás arrastou com ele 1/3 dos anjos ou das estrelas do céu, ele arrastou com ele pessoas, seres angelicais que tinham um cargo no céu, uma função no céu, uma posição hierárquica no céu. E eles vieram naquela mesma posição, quer dizer, aquele era o general do quê? Aquele era o comandante do quê? Aquele tinha sobre ele possesso de comandar o quê? Então eles vieram na mesma armada, na mesma brigada, no mesmo nível que eles tinham no céu. Eles foram destituídos da glória de Deus. Eles perderam a beleza, eles perderam tanta coisa, mas alguma coisa ficou. Tanto que Satanás ele tem poder para fazer até se transformar em anjo de luz. Ele tem poder para fechar o mar, ele tem poder para governar os ares. São os principados e potestades dos ares. Então o que acontece? Satanás estabeleceu um plano com essa hierarquia. E um dos planos dele foi gerar o espírito babilônico. A primeira vez que Babilônia surgiu na história foi quando foi construída a Torre de Babel. E eles estavam levantando aquela torre para afrontar a Deus, por causa do orgulho humano. Até que Deus desce, ele fala, vamos lá ver o que eles estão fazendo, vamos ver se é verdade. E ali Deus sopra um vento que confunde a língua dos homens, porque não era o tempo daquela coisa crescer. Talvez na época da Torre de Babel crescesse, né, o poder daquele imperador, daquele rei ali na época que eu esqueci o nome, talvez o mundo iria chegar no nível de maldade que não era o tempo para aquilo acontecer. Mas, só para a gente ter uma ideia, o espírito babilônico, né, a gente vê também espírito de Jezabel, a gente vê essas palavras na Bíblia, né, são espíritos demoníacos, ou potestades demoníacas, que elas trabalham século após século, após século, após século, em cima da mesma base. Ora, se eu sei que para fazer bolo eu preciso do ovo, da farinha, do leite, do óleo e do açúcar e do fermento, 6 ingredientes, eu vou sempre usar os mesmos ingredientes para fazer o mesmo bolo. Não precisa ser o mesmo ovo, porque cada vez o ovo é um ovo diverso, a farinha é diversa, né? Cada vez é um ovo novo, mas é sempre ovo. Então, o espírito babilônico é como se fosse os ingredientes para fazer o bolo. Cada vez usando ingredientes novos, quer dizer, daquela geração, ele usa pessoas específicas para gerar mais ou menos o mesmo estilo de governo na humanidade. Por isso que é chamado de espírito babilônico até o último dia. Ele não muda o plano dele, ele mais ou menos se arranja de acordo com aquela descendência, né, daquele período em que ele está operando. Por isso que a gente vê do capítulo 18 a 19 falando da Babilônia. Babilônia daqui, Babilônia dali, Babilônia de cá, Babilônia de lá, ok? Então essa Babilônia aqui, que vai cair no Apocalipse, capítulo 18 e 19, é o chamado Império Romano Renascido. Mas pode ser também da época da Torre de Babel, lá dos babiloneses. É sempre o mesmo espírito que agiu na humanidade. Hoje, a Babilônia, a palavra Babilônia significa confusão.
confusão. A Babilônia hoje está traduzida em ecumenismo. A palavra Babilônia hoje está traduzida em tudo é possível, a gente não pode discriminar ninguém, a gente tem que amar a todos. Entre outras coisas, tudo que está causando confusão no mundo hoje está regido pela mesma potestade ou principado, que eu acho que é uma coisa ainda superior às potestades, porque a potestade, ela está nos ares e ela é limitada. A potestade, ela é limitada, se eu não me engane, ou é o principado. Eu sei que um dos dois é limitado, mas é submisso a um outro. Então, o espírito babilônico, ele se difundiu no mundo inteiro. Por isso que ele é chamado também a mãe das meretrizes. Porque do sistema confuso da Babilônia nasceram as religiões do mundo inteiro. Se você vai na Índia, você não vai ver catolicismo na Índia. Você vai ver budismo, você vai ver os muçulmanos, você vai ver hinduísmo, xiismo, essas religiões estranhas aí na Índia. Mas são religiões que aprisionam milhares e milhares e milhares de pessoas em rituais inúteis que levam a quê? Ao inferno. Tanta maldade, tanta cativeiro. Na época de Babilônia, por exemplo, você vai ver lá na época do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, né? Eles tinham as religiões deles, as seitas deles, eles matavam crianças, eles faziam coisas terríveis. O que difere isso? Mas teve a Babilônia que cresceu mais do que todos, talvez porque ela rendeu mais, ela chegou a se espalhar no mundo inteiro. No mundo inteiro. Essa Babilônia é o chamado Império Romano, que tinha caído e se levantou. Agora, a gente já falou da primeira besta. Nós já falamos da primeira besta, mas agora falando aqui, a gente vai continuar falando dela. A gente vai falar da segunda besta aqui, capítulo 17, a descrição da grande meretriz. Olha que negócio pesado. Olha só, capítulo 17 de Apocalipse, para a gente identificar exatamente quem é essa chamada Babilônia. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, João, né? Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Se você vai lá em Apocalipse capítulo 3, você vai ver quem é a besta que surge do mar. É essa aqui, por isso que eu estou falando que ela é o poder religioso, olha aqui. Com quem se prostituíram os reis da terra e com vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Porque se você olha hoje, o Papa, vamos voltar no Papa aqui, ele se prostitui com os reis da terra. Porque todos os governadores do mundo, todos os reis, todos os príncipes, todos os presidentes vão ter com quem? Com os papas. E ele é rei político. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta. Lá em Apocalipse capítulo 13 diz que a besta que surge do mar, ela recebeu também poder do dragão. Ela veio do abismo, ela recebeu o poder do dragão para operar milagres, ok? E ela vê uma mulher. A palavra mulher em Apocalipse é sempre igreja ou religião. A mulher é a igreja. Você vê igrejas de várias denominações pelo mundo inteiro. Você vai entender onde eu quero chegar. Ele vê no deserto uma mulher sentada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, 10 reinos. E a gente já viu que vai ser entregue por 1 hora, né, o poder para ela. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Por que ia falar dessas cores, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominação e com as imundícias da sua prostituição? Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Amados, abominação é tudo que afronta a Deus. Quando eles fizeram a Moloque, o sacrifício de milhares de bebês queimados dentro da boca, né, do estômago de um touro, embrasado,
né? O touro estava em brasa, eles colocavam as criancinhas vivas ali, a criancinha morria chorando, gritando, desesperada, queimada, sufocada. Isso é uma abominação, tá? Mas a Babilônia é a grande meretriz, ela é a mãe das abominações da terra. E só para fechar um raciocínio aqui, a Igreja Católica, quando ela foi fundada no decorrer da história da Igreja Católica, você teria que pesquisar a respeito e tem material para isso. Se você pegar qualquer vídeo aí intitulado a origem da Igreja Católica, a evolução da mesma, o pastor João Ribe Palharim, ele mesmo tem um estudo muito legal sobre o estudo do catolicismo. Vocês iriam achar ele no meu playlist, aí vocês vão estar lá no meu preferido, estão lá, João Ribe Palharim. Lá dentro deve ter esse assunto, eu acho, porque tem muito tempo que eu não olho, mas eu acho que está lá. Então, eu vi uma mulher embriagada, eu vi a mulher, essa mulher sentada, essa meretriz, essa prostituta sentada sobre um dragão, sobre uma besta. Ela estava, olha só, por que é o sistema católico? Porque ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. No início, logo após a morte de Jesus, mais ou menos 70 anos depois, começou a chamada perseguição aos santos. A matança foi grande. Roma matava santo de Deus. Mataram os profetas, mataram os santos, julgaram eles nas arenas para os leões, queimaram eles vivos nas praças, ok? Olha aqui para você ver de onde que vem essa besta. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher, que leva a igreja. Quer dizer, é uma besta política que tem 7 cabeças e 10 chifres, 10 reinos, e leva a mulher, leva a igreja também, ele leva o poder religioso nas suas mãos. A besta que viste é e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não era, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, né? E em Roma, tá lá, o Vaticano é montado sobre 7 montes, nos quais a mulher, a igreja, está assentada, porque lá é a base. O Império Romano morreu, ele morreu. Mas depois ele renasceu através do poder dos papas. Os últimos 8 papas, eles têm influenciado o mundo inteiro. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Os 5 papas já morreram. Um existe, João teve essa visão na época de João Paulo II e ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele. É o 8º rei e procede do 7. Quando o 7º papa, o Benedito, né, assumiu, ele largou o seu reino. Ele renunciou o cargo e entrou o tal do Bergoglio no ponto dele. Só que o Bergoglio, ele é do 7, por quê? Porque ele é do governo do 7º Papa. O 7º Papa, ele não faleceu. Então o reino, o governo, o período que ele tinha na mão, estava ainda em andamento. Um Papa, ele só pode ser extinto o seu reino quando ele falece. Aí o novo Papa entra no seu novo governo. Mas o Papa Bergoglio, ele entrou com o Papa em questão. E os dois são papas, porque o Benedito não deixou de ser Papa, não. Ele é chamado Papa, esqueci a palavra aqui, mas os dois são papas, eu sei disso. Os dois são papas. Um não está governando e o outro está governando o chamado reino do 7º Papa. E caminha para a destruição. Amados, eu já estudei com os irmãos o capítulo 17 de Apocalipse, intitulado A Besta que Emerge do Mar. Então, se você quiser ver a fundo tudo isso que eu falei correndo aqui, volta naquele vídeo e escuta ele. Mas por que eu estou falando isso? Porque aqui vamos entrar no capítulo 18 e 19, que fala do juízo final de Deus sobre esse espírito babilônico, sobre esse sistema babilônico que tem governado o mundo há séculos, desde o início, e terminou com esses papas. Olha só, capítulo 18 de Apocalipse. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Olha que anjo glorioso. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia,
e se tornou morada de demônios. A grande Babilônia cai e se torna morada de demônios. A Bíblia diz, amados, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E diz também que Satanás é o príncipe deste mundo. Amados, se o mundo jaz no maligno e Satanás é o príncipe deste mundo, amados, ela se torna morada de demônios. Olha só, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. A prostituição dessa Babilônia é tão grande que ele é comparado a um furor, a uma coisa furiosa, sem controle. E é isso que a gente está vendo hoje, meus amados. O mundo, religiosamente falando, ele está completamente perdido e está matando, perseguindo, sufocando, acabando com as pessoas. Se você vai na igreja católica, tem a desgraça da idolatria entre as abominações que ela cita. Você vai no Vaticano, tem adoração a Dagon, a Mamon, a Jezabel, a deusa de Íris, tudo quanto é deus do inferno que teve os tempos antigos. Você vai ver obeliscos, você vai ver conchas por todo o Vaticano. Tem um lugar que o Papa celebra sempre uma reunião, uma missa solene lá, e aí eles põem a cadeirinha dele de vermelhinha, né, bem num lugar, se você olha de longe, que eles mostram, né, nas filmagens, é uma concha. A escadaria que ele desce é em forma de uma concha. Aquilo é uma homenagem a uma deusa chamada Íris. Íris ou Ísis? Não, Íris, deusa Íris, tá? É uma coisa terrível, é uma coisa do inferno. Aí você vai pro lado dos crentes, tá? Apostasia. E os crentes estão em ecumenismo com a igreja católica. E estão em apostasia. É o sistema babilônico, é o sistema da confusão no mundo. Aí você vai lá pro lado dos muçulmanos, eles estão matando gente lá toda hora, o tempo todo, devastando cidades inteiras. E ainda assim, pessoas que estão fugindo das cidades, né, atacadas pelo ISIS, ainda são muçulmanos, eles não mudaram a religião. Eles estão vendo o que essa religião tem feito em tantos sentidos, não só pelo ISIS. No meio deles tem loucuras, mas eles continuam adorando o Deus deles. E você roda o mundo inteiro, tem um sistema babilônico furioso, arrebentando com tudo que está à frente através da ilusão do engano. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Não precisa falar, né, do dinheiro que rola no sistema babilônico, basta pensar um pouquinho. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos. Esse retirardes dela, povo meu, é os santos de Deus não aceitarem nada vindo do sistema babilônico. É por isso que você está vendo cristãos sendo decapitados lá pelo povo do ISIS, porque eles não aceitam, eles só aceitam a Jesus Cristo. Então eles negam o sistema babilônico daquela região. Você vê aí pessoas saindo da igreja católica porque começam a enxergar que ali é cheio de depravação, de blasfêmias contra Deus. E você vê hoje a leva dos crentes que estão saindo de dentro das igrejas apostatadas. Por quê? Porque quem ainda está no sistema babilônico, e quando eu falo sistema babilônico, é o sistema religioso mundial, no momento é aquele que governa o mundo. Quem sai desse sistema, ele já não mais participa em cumplicidade com os pecados desse sistema. E é o que Deus adverte aqui: sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. E esses flagelos estão também inseridos naqueles que nós lemos até agora. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. Se a gente acha que eles fizeram muito mal à humanidade, eles vão pagar em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela.
O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, porque os líderes religiosos que estão aí regendo a loucura das religiões do mundo, eles estão vivendo em luxúria. Tem jatinho particular, tem ouro para todo lado, tem muita riqueza, tem muito poder, tem muita pompa, tem muito respeito, né? Então diz aqui que ela se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, choro, porque diz consigo mesma: eu estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de haver. Porque eles caminham de glória em glória. A glória significa sucesso, vitória, conquista. E tem tantos anos que eles têm caminhado de glória em glória. São os senhores do mundo, eles estão triunfando por todos os lados. Você não vê esse povo passar crise, você não vê esse povo passar aperto, você não vê esse povo sofrer, você não vê, não é verdade? Por isso, olha o que Deus fala. Versículo 8, capítulo 18 de Apocalipse. Estou começando a embolar a língua do cansaço aqui. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ela vai ser consumida em um só dia. Ana, são 24 horas? Essa consumação dessa grande Babilônia vai ser 24 horas do nosso relógio? Parece que sim, porque quando diz em um só dia, né? Sobrevirão os flagelos? Não sei. Mas eu sei que Deus vai acabar com ela de uma vez só. Olha, eu associo essa passagem àquela: quando disserem paz, paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Eu creio que essa frase, essa parte bíblica também, se não, né, também pode ser aplicada para a destruição do sistema babilônico, porque Deus vai acabar com esse troço. Com fogo vai ser consumida. Eu conseguiria ler o resto aqui para terminar? Sim, vamos terminar. Vamos terminar o discurso da Babilônia hoje, porque aí depois a gente já parte para outras coisas. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Quando virem a fumaceira do seu incêndio e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, da seda, da escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore e canela, de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando e dizendo: ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata. Meus irmãos, eu acredito muito que esse trecho da Bíblia, ele está se referindo literalmente ao Vaticano. Ao Vaticano. Eu acredito que aqui está se falando com a fonte dessa desgraça chamada sistema babilônico. Porque é o Papa que está carregando com ele os reis da terra, fazendo aliança com os outros religiosos, procurando paz e paz. Ele que está movendo o mundo. Você não vê líderes de outras religiões pronunciando nos telejornais do mundo inteiro. Você só vê o Papa
aqui naquela janelinha lá, né, falando, lendo um papelzinho todo domingo lá e falando, que nós temos que ter paz, nós temos que aceitar isso, nós temos que aceitar aquilo. Basicamente, a gente vê ele tocando o barco como o capitão da nave, do navio. Então, eu acredito que essa queda, essa cidade que vai ser consumida em fogo, pode ser o Vaticano. Posso estar errada, irmãos, posso estar errada. A gente tem que levar em consideração que nessa altura do campeonato, o mundo inteiro vai estar correndo com os flagelos. Vai estar tendo morte para todo lado. Mas, em contrapartida, os reis da terra vão ter que se ajuntar para ir contra Israel, para fazer a peleja no dia do Armagedon, no local chamado Armagedon, o Vale da Matança. Então, o troço aqui está para o lado do Vaticano em Roma. Eu acredito, posso estar errada. Olha, isso aqui é uma teoria. É o meu ponto de vista. É igual eu falei, repito várias vezes, quem sou eu para taxar? É assim e é assim. Eu não sou ninguém, meus irmãos, eu não sou ninguém para falar que as coisas que eu tenho passado são do jeito que eu, Ana Paula, estou falando. Mas eu estou só passando um estudo do livro do Apocalipse, a minha ótica, aquilo que eu acredito que Deus trouxe para o meu coração, amém? Então eu acredito sinceramente, porque é a única cidade que está vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Vai ser julgada em frangalhos. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros e quantos labutam no mar, conservam-se de longe. Para quem não sabe, Roma tem mar. Roma tem mar, tem porto, é um dos maiores portos aqui na Itália, está em Roma também, tá? Então, olha só, e a Roma, o Vaticano vende. Agora aqui na televisão italiana está passando a propaganda do Jubileu do Papa, um livro branco escrito de fora com ouro que conta toda a cavolada do Papa, né? Todas as besteiradas do Papa. Então, assim, e se você vai no Vaticano, eu já fui, porque eu precisei tirar meu passaporte, renovar, e o consulado fica em Roma, e fica bem do lado do Vaticano, é tudo pertinho, sabe? É no centro mesmo. Gente, você conseguir comer um sanduíche que você pagaria €1, lá você paga 5. Se você quer comprar um pacote de chips que pagaria €1 aqui, até 50 centavos, lá você paga 4. 5 euros. Uma latinha de Coca-Cola, 3 euros, 4 euros, 5 euros. Qualquer coisa que você gasta lá é uma fortuna. Tá cheio de cambista marroquino, indiano, do lado de fora, ali nos portões de Roma. O povo, para entrar no Vaticano, faz uma fila quilométrica. E não é uma fila fininha, uma pessoa atrás da outra, não. É uma fila de aglomerado de pessoas, grupos inteiros ali, esse o dia inteirinho. Sabe quanto que paga para entrar para ver o Vaticano por dentro? Para ver a Capela Sistina, que as coisas tudo lá? Se eu não me engano, é 50 euros por pessoa, só para passear dentro do Vaticano. E a fila é interminável todos os dias do ano. Se você for lá agora, você vai ver uma fila que ela dobra quarteirão inteiro. A gente caminhou na praça, e tem uma praça, né? E tem um cantinho assim que o povo faz a fila, e tem um portão grande que eles vão para dentro da Capela Sistina e tudo. Meus amados, 50 euros por pessoa, e são milhares de pessoas por dia entrando naquela abominação. E ali você vê qualquer barzinho aos arredores, né? Os bares, as lanchonetes, as sorveterias, os restaurantes. Se você vai comer ali, você paga caro. Se você estaciona o carro errado, você paga multa. Sabe, para nós chegou multas de 300 euros porque meu marido estacionou por um momento num lugar errado, perto do Coliseu. Então, tudo que está naquela cidade, meus irmãos, é loucura, é depravação, é dinheiro, é prostituição, meus irmãos. É uma coisa terrível. E o mar tá lá, tem porto lá, tá? De lá sai muita coisa, ok? Então, olha só,
E todo piloto e todo aquele que navegava livremente, marinheiros e quantos labutam no mar conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: é claro que eles vão chorar e prantear. Não só os mercadores, mas todos os adoradores da besta. Se hoje, que a besta ainda não foi decretada, sou eu, fulano de tal, a besta, que faço descer fogo do céu e etc. Tem a minha imagem, todo o meu, né? Se hoje caísse um meteorito, não precisa ser um meteoro, um meteorito, na cidade do Vaticano, explodia tudo ali dentro, meus irmãos. O mundo inteiro entraria em luto. Imagina o Papa sentado lá naquele troço lá, tem um outro lugar lá dentro também, que parece que ele está sentado na frente. Atrás tem uma escultura de almas, né? É um trem do inferno. Se você olhar, você vai ver que coisa do inferno é mesmo. É almas ali, né? Parece que elas estão queimando no inferno mesmo. Você tem que olhar a figura para você entender. Imagina ele estar ali celebrando uma das palhaçadas que ele faz sempre, as reuniões, é o lugar que ele faz palestra para os grupos de determinadas situações toda vez, né? Imagina que é um meteoro ali, pequenininho, um meteorito ali. Arrebenta com ele, arrebenta com o clero papal todo, arrebenta com o palácio chamado Vaticano, acaba tudo. O mundo entra em luto, o mundo entra em pânico, desespero, acabou, morreu. É por isso que eles vão ficar aqui chorando, eles vão ficar espantados, eles vão gritar, e eles vão falar: o que se compara ao Vaticano? Eu ponho muito pro Vaticano, porque para mim é isso aqui, essa besta, esse troço, essa Babilônia hoje, o centro do governo dela tá lá. Para mim é isso. Eu posso estar errada, meus irmãos. Eu não estou dizendo que é, mas eu acho que é. Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram no pó sobre a cabeça, chorando e pranteando, gritavam. Aqui está falando de gente desesperada. Ai, da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Detalhe, na época do apóstolo João não tinha a cidade do Vaticano, mas tinha o Império Romano. Então ele vê Roma como um próprio dito. Ele vê o Império Romano naquele momento. Dá para entender? E Roma é uma cidade que é assim. Tem Roma, é muito linda como cidade, é muito limpa, é muito arborizada, tem vários lugares turísticos, você vai ver o Coliseu. Eu tive a oportunidade de passear de fora, não entrei porque paga e é um cassino para entrar também, muita gente e tal. Eu não tenho paciência para essas coisas, nem tinha tempo e condição financeira, mas eu consegui ver e tal. Então assim, Roma na época do apóstolo João era o centro do mundo, foi o maior império na época dele. Ali era centro de comércio. Ali era centro de comércio mundial. Roma trocava com todos os demais impérios do mundo, com a Índia, com a China, com todos os outros lugares, amados. Dá para entender por que ali é a zona geográfica em questão. Ai, da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíram navios no mar. Na época de João era isso. À custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Deus, amados, ele vai começar arrebentando com a cidade de Roma, nesse caso. E para terminar, a ruína de Babilônia é completa e definitiva. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, grande cidade, nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará a luz de candeia ou de vela.
nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amados, olha cá. Então o anjo forte levantou uma pedra, como uma grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar. Amados, eu acredito que Roma vai ser devastada por uma grande tsunami. Eu acredito. Primeiro ela vai ser queimada com fogo em 1 hora. Então você imagina, um meteoro caindo bem nela. Bum, queimou tudo, né? Talvez um pedaço de meteorito caindo exatamente ali dentro. Pum, queimou, porque vai ter que... Tá falando que primeiro ela foi queimada. Depois fala que vai cair uma pedra, como grande pedra de moinho, dentro do mar. É o mar que cobre Roma ali, tá? Você tem o mar Iônio e o mar Mediterrâneo, dos dois lados, se eu não me engane, né? Eu acho que Roma é o mar contrário ao Mediterrâneo, tem que olhar no mapa. Vai cair um meteoro ali, porque é uma pedra que vai cair dentro do mar. Tá? E aí você vai lembrar das cidades como Atlântida. Você lembra da lenda da cidade chamada Atlântida? Tem até uma música, né, que a cantora fala: Atlântida, reino perdido de semideusas. E aí vai, eu não lembro a música não. Eu gostava quando era do mundo dessa música. Eu gostava, não vou ser hipócrita. Eu era do mundo na época. Mas eles não podem achar Atlântida até hoje. Nem ruínas de Atlântida. Eles acham várias coisas, eles creem que poderia ser Atlântida, mas ninguém tem confirmação científica. Essa foi a chamada cidade Atlântida. Porque Deus devastou, amados, essa tal cidade chamada Atlântida. Assim como ele devastou e nunca mais se pôde encontrá-la, ele vai devastar, se pode ser o caso, a cidade de Roma. O mar vai invadir, vai arrebentar e, detalhe, vai cobrir tudo e nunca mais se vai encontrar. Primeiro Deus manda fogo, depois Deus manda uma tsunami. Pelo que está falando aqui Apocalipse capítulo 18, ao meu ver, é isso. É isso. Então, amados, aqui eu cheguei num ponto que eu vou ser muito sincera com vocês para terminar esse estudo de hoje, porque já está bem puxado. Eu cheguei num ponto que a gente agora entra no capítulo 19. Só para falar uma coisinha aqui, porque eu acho que a gente falou tão pouco sobre isso, né? Olha só. E vós, santos, apóstolos e... Olha, ai, da qual se enriqueceu toda. Todos que possuem na a coisa da opulência, porque uma só foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas. Meus amados, vocês se lembram no momento que vem algumas almas e pedir justiça, né? Até quando, né? Aí Deus fala para eles assim, ó, dá roupa branca para eles e pede que eles vão descansar mais um pouquinho até que seja cumprido o número daqueles que vão morrer como eles. Aqui Deus já vira para eles e fala assim, olha, exultai sobre ela, no caso a Babilônia, ó céus, e vós, santos, apóstolos e... Gente, vai ter festa no céu. Vai ter júbilo no céu quando a chamada Babilônia for destruída. Enquanto no mundo vai ter desespero, o povo vai estar gritando, chorando, no céu vai ter festa, vai ter gente julgando. Vocês já viram esses filmes que o povo na alegria joga chapéu pro alto, de tanta alegria, de tanto júbilo? No céu, se tiver alguém que usa chapéu, eles vão estar jogando pro alto de tanta alegria. Vai ter alegria no céu. E olha, você, nós vamos estar ali naquele dia, naquele júbilo. Porque a injustiça vai ter sido punida. E aquilo que eu queria dizer é o seguinte, amados. Eu agora cheguei num ponto, eu vou ser muito sincero com os irmãos. Eu cheguei num ponto em que eu fecharia, ou fecho, esse estudo da grande tribulação, né? Aqui a gente ainda está entrando em vários assuntos, a gente precisa ler. Agora a gente entra aqui
capítulo 19, na minha Bíblia o título é o júbilo no céu, é alegria, porque daqui em diante, quando Deus começa a derrotar a besta, o falso profeta, o anticristo, todos os seguidores deles, você vai ver só júbilo, júbilo, alegria, Cristo vencendo, Cristo vencendo, Cristo vencendo, o reino desse mundo se tornou de Jesus, já falou lá no estudo passado. Então agora a tendência minha é essa, entrar no capítulo 19, tá? Detalhe, eu vou indo pela aquilo que o livro está me guiando. Eu não vou parar, fechar aqui agora, nós vamos estudar a Batalha do Armagedon, nós vamos estudar isso, aqui agora, no capítulo 19, aquilo que eu for, né, sendo guiada, a gente vai estudando, tá bom? Então, a gente vai chegar em Cristo, vencedor da besta e do falso profeta, tá? E aí a gente vai entrar no milênio. Então eu acredito que amanhã, se Deus me permitir, a gente vai estudar o capítulo 19 e, se der tempo, 20, para não ficar muito puxado, tá bom? Amados, era isso que eu tinha para dizer hoje. Espero mais uma vez ter sido útil para os irmãos, tá? Com esse estudo. Agora eu vou tomar conta das minhas coisinhas aqui na minha casa. Vou tentar publicar esse vídeo, espero que Deus bote a mão e faça com que flua, né? Que essa pia entupida chamada internet da minha casa hoje colabore e flua bem os dados. E a gente vai conversando, meus irmãos. Eu só queria deixar um aviso. Você que está aí me ouvindo, se você está em pecado, pecado sexual, pecado de mentira, pecado de estar afastado de Deus, de roubo, qualquer pecado que o Espírito Santo está tocando no seu coração, ainda tem tempo de você se arrepender, ainda tem tempo de você se consertar. Não se considere perdido o seu caso. O caso de uma pessoa só é perdido quando ela morre. Quando ela morre. Ali é o checkmate de Deus para com a vida de cada pessoa. Se ela falece em pecado, ela vai ser julgada eternamente no inferno. Mas se você consegue se arrepender, Deus tem uma coisa chamada misericórdia para você e graça. É onde Ele vai lembrar de todo o sofrimento que a gente conversou aqui de Jesus naquela cruz. E aquele sangue tão precioso, tão sofrido e doído, Ele vai cair sobre você e vai te cobrir dos seus pecados também. Amém? Não queira participar do que está por vir, porque a chance de sobreviver ali na grande tribulação é uma em 1 quadrilhão de vezes. A chance de sobreviver na grande tribulação é uma em 1 quadrilhão, se não mais, de vezes. Jesus os abençoe. Amém, amém e amém.